Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renan Mesquita, professor de Filosofia e Sociologia. Vamos fazer um vídeo aqui para responder algumas questões do SSA. O conteúdo que a gente vai tratar é Sociologia, o nome do conteúdo é Fundamentos de Sociologia, que apesar do SSA colocar como fundamento de Sociologia, quando a gente vai lá ver o conteúdo das questões, basicamente está falando de socialização e os processos de socialização. Aqui nesse texto a gente vai responder as questões do SSA1 da primeira fase de 2018, 2017 e 2016. Todo ano cai uma ou duas questões com relação a esse assunto. Então a gente vai responder aqui 3 vestibulares, mas não vai ser um vídeo muito longo. Então vamos lá. Fundamentos da sociologia. Vamos falar de socialização. SSA1 2018. Vamos ao enunciado. Os processos sociais é um dos conteúdos que é amplamente visto quando a gente está tratando desse assunto, são sociologicamente considerados um conjunto de interações repetitivas de padrões de comportamento elaborados pelos sujeitos na vida em sociedade. Dentre os processos sociais pode-se destacar aquele que ocorre com os indivíduos ou grupos numa dinâmica de disputa de bens materiais ou vantagens sociais, ocorrendo de maneira consciente ou inconsciente. Assinale a alternativa que indica a imagem que melhor representa esse processo. Então, o aluno ele leu aqui esse enunciado. Duas ideias têm que se destacar quando o aluno está lendo o enunciado. Fala-se de processos sociais e fala que dentre os processos sociais tem um que se destaca. Esse que se destaca é o da dinâmica de disputa de bens materiais. Então, o aluno que prestou ali atenção na aula, ele lembra do professor falando de processos sociais, e dentro dos processos sociais existem 2 tipos de processos sociais. Os associativos, que são os processos que são sociais e que juntam as pessoas. E existem relações na dinâmica do dia a dia que juntam e tem os que separam. O enunciado está falando dos processos sociais que estão ligados com a disputa, ok? A disputa está ligada à separação das pessoas, né? Aí aparece lá as imagens e o enunciado. Vamos ver aqui qual é o anúncio, se tem outro enunciado. Não fala mais nada. Realmente fala, né? Assinale a alternativa que indica esse processo. Então vamos lá. Tem aqui algumas imagens, né? Deixa eu diminuir aqui para entrar. Beleza. Tem aqui algumas imagens. O que a gente está vendo? Então, processos sociais, a gente sabe que tem os que juntam e os que separam. Vamos tentar identificar na imagem. Nessa imagem aqui é possível ver um mutirão de pessoas realizando a mesma tarefa. Um mutirão é um processo associativo. Aqui é uma expressão teatral, provavelmente, para falar da questão da etnia, né? E de que existe um pouco de uma etnia na outra. É um processo também harmonioso. Aqui não é um processo social, porque a pessoa está isolada. Veja bem, sobra essas 2 imagens aqui. Nessa imagem, onde tem manifestantes e a polícia, é algo desarmonioso. E nesse daqui, as pessoas estão num processo social, elas não estão interagindo entre si, mas elas estão fazendo uma prova. Com certeza, dado qual é a resposta, nessa daqui a gente vê que as pessoas estão fazendo uma prova e provavelmente elas estão num processo de seleção de várias pessoas concorrendo a poucas vagas, não vai ser para todo mundo. Então veja bem, no enunciado fala de disputa. Existem 2 processos que são dissociativos. Tem a disputa e a competição. Tem a disputa, né, que é a competição, e o conflito. O conflito é algo desarmonioso mesmo. As pessoas querem uma acabar com a outra. No caso, seria esse. Isso aqui não é uma disputa, isso aqui é um conflito.
Agora, essa imagem da prova, ela retrata mais a disputa ou a competição. Várias pessoas lutando por poucas vagas, vários corredores querendo estar no primeiro lugar do pódio, ou vários lutadores querendo ganhar no final uma luta, ou vários estudantes concorrendo a uma vaga no concurso público ou no vestibular. Então, a melhor imagem que representa a disputa de todos esses é esse daqui. Deu um probleminha aqui no meu WordPad, então não está aparecendo, mas eu não sei qual é a letra, mas é essa aqui a imagem. Tranquilo, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Vamos para a próxima questão. 44. A socialização é um processo sociológico por meio do qual adquirimos hábitos e costumes, além de maneiras de agir, pensar e sentir próprios do grupo em que vivemos, sendo compartilhado por todos os seus membros. Baseando-se nesse conceito de sociologia, a socialização, qual das alternativas não indica um agente de socialização? Então, ele quer saber qual dessas alternativas não está ligado a um agente de socialização. O agente de socialização é todo membro social, toda pessoa que participa da vida social. Então, vamos lá ver. Faz parte do agente de socialização a família? Sim, a família está perfeitamente inclusa nisso. As escolas, sim, as escolas são agentes de socialização. O trabalho, com certeza. A pessoa se comunica muito no trabalho. Os meios de comunicação de massa são maus locais de socialização, porque muitas vezes eles despejam mais, não há uma resposta clara, mas mesmo assim é um meio de comunicação. Imagens subconscientes. Eu sou aqui uma pessoa e eu estou olhando uma imagem com figuras ou com dados subconscientes. Isso é um agente de socialização? Não. Então ele quer o que não seja um agente de socialização. Qual é a resposta que ele quer? A letra E. Essa questão é muito fácil. Ok? Terminamos aí o SSA de 2018 com relação a fundamentos da sociologia e socialização. Vamos para o SSA de 2017. Observe a charge a seguir. Vamos ver o que o amiguinho está dizendo aqui. Precisamos avançar com segurança, sem afobação, pessoal. Então você vê que tem um cara bem com a carinha de desanimado, meio encurvado aqui, parecendo meio sem energia, e dizendo: sim, precisamos avançar, mas sem pressa, sem afobação, com segurança. Aí tem uma tartaruga e um caracol, que são seres que são caracterizados por serem muito lentos, e eles dizem: bah, larguei de mão, esse cara é muito devagar. Então o que essa charge está querendo dizer? Tem um elemento aqui social tão devagar e lento que até a tartaruga e o caracol não aguentam a lerdeza do cara. E aí dizem, não, esse cara é muito lento, desisto dele. Então o que está acontecendo aqui? Tem um cara que não está tão preocupado com a mudança social, apesar de ter consciência que ela precisa existir, mas diz: calma, a gente pode ir com calma. E os outros agentes sociais, até os mais lentos, não conseguem acompanhar o ritmo lento do cara. De acordo com ela, de acordo com a charge, o processo social representado pode ser caracterizado como... Então está havendo uma interação social aqui, mas que forma de interação social que está acontecendo aqui? Só um minuto. Letra A. Um conjunto de interações entre pessoas para atingir o mesmo objetivo social. Olha, parece que eles buscam o mesmo objetivo social, mas eles buscam de maneiras com frequências tão diferentes que não parecem que eles estão empenhados com o mesmo objetivo. Então, a letra A não é a correta. Eu vou pular a letra B. Letra C. Uma maneira que os indivíduos ou grupos têm a fim de lutar pela existência. Não parece que a charge
Não, a ideia principal da charge não é representar grupos que estão com o objetivo de lutar pela própria existência. Não, tem um bem relaxado ali. Letra D. A ausência de contato e comunicação, não, eles estão conversando perfeitamente bem. Não é a ideia, não é a ideia central da charge. Errado. Letra E. O lugar ou posição que a pessoa ocupa na estrutura social. Não parece, a charge não está representando a ideia de hierarquias, que um está numa posição diferente da outra. De forma alguma, a charge não fala nada de lugar ou posição que a pessoa ocupa. A charge não está falando de lugares e posições nem de hierarquia social. Vamos ler aqui a letra D. O ajustamento do indivíduo ou grupo a situações de competição, porque eles não estão se entendendo direito, e de conflito, sem que ocorram grandes transformações na estrutura social. Ajustamento é quando a pessoa se acomoda à própria situação, não lutando de maneira transformadora ou não entrando em conflito com as pessoas. Ou seja, ele se ajustou, se acomodou à própria situação, mesmo havendo uma situação de competição e de conflito, sem que haja grandes transformações. Essa letra B ela parece muito que representa o que a charge está falando. Tranquilo, pessoal? SSA agora de 2016. Leia os textos a seguir. Texto 1. O processo é o nome que se dá à contínua mudança de alguma coisa numa direção definida. Processo social indica interação social, movimento e mudança. Os processos sociais são as diversas maneiras pelas quais os indivíduos e os grupos atuam uns com os outros. A forma como os indivíduos se relacionam estabelecem relações sociais. Então, para o aluno que estudou um pouquinho do assunto fundamentos sociais, ele sabe que existe um termo bastante comentado de sociologia que o nome é processo social. O que é o processo social? É um conjunto de interações entre os indivíduos sociais. Elas podem se manifestar como interações harmoniosas ou como disputas e competições, né? Esse é o texto 1. O texto 2 e 3 são imagens. Tem um farmacêutico e um policial. De acordo com o texto 1, ao processo social, representados nos textos 2 e 3, dá-se o nome de... Então, veja bem. Pronto. O texto 1 está falando de processo social e de como as pessoas se relacionam e estabelecem relações sociais. Então, assim, quando a gente olha o texto 2 e 3, eles têm uma relação, mas não é uma relação direta. Uma relação direta do farmacêutico seria com o médico. Uma relação direta do policial seria com um carcereiro, ou talvez com um investigador, ou talvez com alguém relacionado à polícia. Existem duas profissões que não estão relacionadas diretamente, nem com relação à interação direta, nem com relação à disputa. O farmacêutico não disputa nada com o policial. Então, vamos ler as alternativas. Nós vimos essas duas profissões aqui e estamos com elas na mente, né? Vamos lá. Qual é a relação que se estabelece entre esses dois agentes sociais? É de conflito? Não. Um farmacêutico não entra em conflito com o policial. É de isolamento? Não. Um farmacêutico não foge de policiais, né? É de competição? Eles estão buscando ocupar o mesmo espaço social? Também não. É de competição? É de cooperação? Seria de cooperação direta? O policial precisa que o farmacêutico trabalhe, senão o policial não consegue exercer sua profissão? Também não parece ser essa a resposta, né? Então, não de maneira totalmente clara, mas com certeza temos aqui a resposta na letra E. São duas profissões que não se atrapalham, mas que precisam uma da outra de maneira indireta. É isso? Então a resposta é a letra E. 44 é a última pergunta aqui desse texto. Observe a imagem a seguir. Então a gente vê essa imagem aqui. O que a gente consegue identificar nessa imagem?
Temos um meio de comunicação em massa, a TV. Temos um ser humaninho aqui, um ser social. A gente vê que a televisão tem mecanismos de dominação e de manipulação. E esse agentezinho social não é apenas um agentezinho social, ele está com sacos de compra. Se ele está com sacos de compra, isso indica que ele é não só um ser social, mas ele é um consumidor. Então, provavelmente, essa mão está ligada ao marketing, à propaganda, e está manipulando o que o nosso amiguinho compra ou consome. Basicamente, o aluno que olhou isso, ele tem que, consciente ou inconscientemente, aprender essas informações. Vamos ver o que o enunciado pede. A relação social estabelecida ocorre entre dois agentes sociais. Nós não estamos vendo dois agentes sociais, né? A não ser que nós consideremos a mão. Olha aqui, o primeiro agente social é o amiguinho, o segundo agente social é a mão. Dois agentes sociais. Aparentemente, um dos lados exerce influência significativamente sobre o outro. A sociologia classifica essa ação como... Então, nós temos um agente social exercendo forte influência sobre o outro. Como nós podemos caracterizar esse tipo de interação social? Vamos ler aqui as alternativas e ver qual se adequa melhor. Eu vou pular a letra A. Interação social bilateral. Bilateral significa que os dois estão agindo ou têm o mesmo peso de poder sobre o outro. Definitivamente a letra B não é. Retardamento cultural, não existe esse termo. Alguém que está retardado culturalmente, nós não podemos chamar disso assim. Muitos sociólogos não consideram que exista uma cultura pior. Não existe uma cultura pior que a outra, né? Então você não pode dizer que a cultura daquela pessoa é uma cultura de um retardado cultural, né? Esse termo ele é até preconceituoso, ele não existe. Assimilação indireta. Assimilação também não é. Assimilação cultural é quando alguém se apropria, alguns acreditam que de maneira indevida, da cultura de outra pessoa. Não é o que está acontecendo. Uma propaganda, quando alguém absorve as informações de uma cultura, de uma propaganda, não está roubando aquela cultura ou se apropriando dela. Porque a propaganda tem a intenção de que você compre a ideia dela. Então não está havendo uma assimilação cultural ali. Aculturação é quando um povo exerce um poder tão forte sobre o outro, ou um grupo exerce um poder tão forte sobre o outro, que ela anula, apaga ou marginaliza a cultura daquela pessoa. Não é a intenção da propaganda. Propaganda quer só passar uma informação, né? Então a letra A é a que melhor se adequa. Interação social não recíproca. Por mais que isso pareça estranho. Porque a definição de interação social é quando eu ajo, eu tenho uma atitude e o outro responde a essa atitude. Só que no caso de alguns meios de comunicação em massa, como por exemplo a televisão ou o YouTube, né, os canais de transmissão, né? Eles têm um vídeo e muitas vezes nós não temos capacidade de responder ao vídeo. No YouTube a gente até comenta ali, mas pode ser que o nosso comentário se perca e ele não se torne uma interação social. Então, quando nós assistimos televisão ou nós assistimos uma peça midiática em alguma plataforma de vídeos, essa interação é não recíproca. Se eu me propor escutar o que a pessoa está dizendo, eu tenho que engolir seco aquilo ou não, porque não tem como eu interagir. Eu só absorvo, né? Então, quando nós estamos falando de propaganda televisionada, nós estamos falando de uma interação social que não é recíproca, porque eu não posso exercer a minha reciprocidade. Tranquilo, pessoal? Você vê, né? Algumas questões são um pouco confusas, outras são até que fáceis, se o aluno ele teve uma certa interação ali. E é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima.